Oi, gente, tudo bem? Eu queria fazer esse vídeo para contar um pouco da nossa história. Tem pessoas que estão conhecendo a Igreja United, ou conhecem a mim, o meu marido, e não conhecem nossa história, ou de onde a gente veio, porque que estamos no Brasil. Então, queria compartilhar um pouco da nossa história. Só para avisar, se você ouvir as crianças, é porque estão por aqui brincando, então fica comigo aqui. Mas para voltar no início, eu nasci nos Estados Unidos. Eu nasci em um estado chamado Oklahoma, que fica bem no meio do país. E com 5 anos, meus pais receberam um chamado de Deus para mudar para México, para a cidade do México, e começar uma igreja lá. Então, com 5 anos, minha família arrumou tudo e nós mudamos para a cidade do México. E eu fui criada no México. Na verdade, eu vivi mais anos da minha vida no México do que nos Estados Unidos. Então, de uma certa forma, eu me considero mais mexicana do que americana. Eu não tenho cidadania mexicana, mas os mexicanos são é o meu país, é o meu povo. Então, eu fui criada lá no México, aprendi espanhol lá, então eu sou fluente em espanhol, como também inglês, claro. E eu fui criada lá, vivi toda a minha vida lá. Meus pais estabeleceram uma igreja lá na cidade do México, que continua hoje. Meus pais ainda moram no México. Eu tenho uma irmã mais nova e um irmão mais novo, e nós fomos criados lá, crescimos lá. E quando eu me formei do ensino médio, eu me mudei de volta para os Estados Unidos, para Oklahoma, para fazer faculdade. Mas antes disso, quando eu servia na igreja dos meus pais, eu comecei servindo no Ministério de Kids, das crianças, fazendo louvor para as crianças, talvez montando a lição para as crianças. Eu comecei a servir com 12, 13 anos na igreja e nunca tenho parado. Desde os 12 anos eu estou servindo na igreja local e eu amo servir na igreja local. Então, desde pequena eu servia na igreja local. Depois disso eu passei para cantar com a banda de louvor na igreja dos meus pais. Eu cantei com eles por 6 anos, eu acho que foram 5 ou 6 anos que eu cantei com a equipe de louvor. Então eu tenho um pouco de história em música. Eu não me chamo cantora, eu não toco instrumentos, mas eu amo louvor e eu tenho um coração muito grande para louvor e para o que Deus faz através do louvor. E durante esse tempo na equipe de adoração, de louvor, foi quando Deus começou a falar comigo sobre o meu chamado. Inicialmente eu queria ser advogada ou eu queria ser tipo embaixadora. Eu amava política internacional, eu queria estudar política internacional na faculdade. E eu me preparava para isso. Eu queria talvez ir para as Nações Unidas, talvez trabalhar pelo governo, fazer algo desse tipo. E foi nessa época, eu acho que eu tinha uns 16 anos. Eu me lembro exatamente do dia, era uma quinta-feira à noite e estávamos ensaiando com a equipe de louvor. E eu lembro que durante nosso ensaio, Deus falou claramente ao meu coração: eu te chamei para o ministério de tempo integral, eu te chamei para me servir de uma forma mais íntima na igreja. E eu me lembro que no meio do ensaio eu comecei a chorar, porque eu sentia a presença de Deus e porque eu tinha ouvido que Deus me estava chamando para isso. Então, a partir dos 16 anos, eu sabia que a minha vida ia ser dedicada para Deus, que eu ia servir a Deus de alguma forma, que eu ia casar com alguém que ia servir a Deus também, porque era impossível ter um chamado ministerial e não estar casada também com alguém com o mesmo chamado. Então, com 18 anos, me formei do ensino médio, me mudei para os Estados Unidos, comecei a fazer faculdade, e foi nessa época que eu conheci hoje meu marido, Joshua. Nos conhecemos em 2008, o verão de 2008, e nos conhecemos e rapidamente nos apaixonamos um pelo outro. Namoramos um total de 4 anos que ficamos namorados, e parte disso é porque meu pai falou comigo. A gente queria casar logo, porque estávamos apaixonados, mas eu era jovem, eu tinha
nós conhecemos quando eu tinha 17 anos e com 18 começamos a namorar, mas meu pai falou pra mim, Hannah, você não pode casar até se formar da faculdade. Então ok, chefe, eu vou obedecer, eu vou me submeter a isso. Então eu fiz faculdade, a gente namorou por 4 anos, eu me formei da faculdade no sábado, dia 5 de maio, e eu me casei domingo, dia 6 de maio. Então, eu obedeci as instruções do meu pai, ele falou e eu obedeci. Então, a gente teve um namoro de 4 anos, foi um namoro onde... O momento que eu conheci Joshua, ele falava pra mim, Hannah, eu tenho um chamado pra servir a Deus, pra um ministério. Se você estiver comigo, você vai ter que fazer a mesma coisa. E eu tipo, mas eu tenho um chamado no ministério. Se você estiver comigo, você vai ter que fazer a mesma coisa. Então foi muito Deus, como ele nos conectou. Desde que eu conheci meu marido, eu lembro quando eu perguntava pra Deus, Deus, será que ele é o homem que eu vou casar? Será que esse é o homem que você preparou pra mim casar? E eu lembro pensando em Joshua, pensando em como ele era, como que ele agia, como que ele tratava as pessoas. Eu nunca tinha visto, em todos os meus anos de igreja, eu nunca tinha visto um homem tão apaixonado por Deus. Ele sempre estava na igreja, ele sempre servia na igreja, ele era o primeiro, na primeira fileira para adorar a Deus, e eu ficava, meu Deus, eu nunca conheci um homem assim. Se eu não ficar com ele, eu não acho que não vou encontrar outro. Então, desde jovem, Deus começou a tratar meu chamado, e quando conheci a Joshua, ele tratou nossos chamados juntos. A gente trabalhava, eu me formei da faculdade, nos casamos o dia depois, nos casamos 6 de maio de 2012, foi nosso dia de casamento. Então, esse ano, 2018, a gente vai ter 6 anos de casamento. E durante esse tempo, nós sempre falávamos sobre o ministério, eu e ele. Sempre conversávamos sobre o que Deus ia fazer em nossa vida, como íamos servir a Deus. Inicialmente pensávamos que íamos viajar o mundo e ser evangelistas e pregar o evangelho em diferentes igrejas e conferências, mas com o tempo Deus começou a tratar nosso coração, dizendo que isso é bom, mas eu tenho algo diferente para vocês. Eu quero que vocês comecem uma igreja e plantem, tipo plantar uma igreja. E foi durante esse tempo na verdade, isso começou durante nosso noivado, entrando em nosso casamento, que começamos a preparar uma visão para uma igreja. E foi quando a Igreja United nasceu. A gente se reunia em Starbucks, lá em Oklahoma, íamos pro Starbucks, sentávamos, tomávamos um café e falávamos sobre visão de igreja. Falávamos sobre como queríamos receber as pessoas, como queríamos amar as pessoas, como que nossa igreja ia ser, tanto em estético como cores. Meu marido falava, eu quero paredes pretas. Ele falava, eu quero paredes de vidro, onde as pessoas do mundo possam ver o que está acontecendo por dentro. E então, por muitos anos, nós preparávamos essa visão da Igreja United. E foi nesse tempo onde Deus começou a preparar nosso coração para sair dos Estados Unidos. Sempre sabíamos que Igreja United não era para ser plantado nos Estados Unidos. Sabíamos que ia ser algo internacional, que ia ser algo fora do nosso país. Então, houve uma época onde pensávamos, talvez Deus está nos chamando para a Espanha. É a Espanha onde a gente vai lançar a igreja. E meu marido visitou a Espanha, me ligou e falou, Hannah, Deus não nos está chamando para a Espanha. Eu não sinto paz aqui para começar a igreja lá. E eu, ok, então vamos continuar orando. E foi quando o irmão do meu marido, o Ryan, ele casou com uma brasileira, com mineira, Jéssica, e ele se mudou para o Brasil. E foi quando o Ryan estava aqui que ele ligou para o irmão e falou, Joshua, nascemos no país errado, era para ser brasileiro, você precisa conhecer o Brasil, você precisa conhecer as pessoas aqui, vem para o Brasil. Então, Joshua veio, ele visitou e ele se apaixonou pela cultura, pelo povo, e
E ele disse pra mim, Hannah, precisamos participar do que Deus está fazendo no Brasil. E foi quando começamos a orar de começar a igreja aqui no Brasil. Sabíamos que não ia ser Minas Gerais, porque o Ryan estava lá e eles estão conectados com a igreja Lagoinha. Mas, então começamos a procurar e foi quando Deus falou com a gente sobre Rio de Janeiro. Então, na época, estávamos casados, começamos a preparar para nos mudar a Rio. Eu tinha um emprego muito bom lá nos Estados Unidos, meu marido também. Nós tínhamos 2 carros, tínhamos apartamento, tudo no apartamento era novo, né? Quando você casa, tudo é novo, você compra tudo novo. E Deus falou com a gente uma noite, tipo, já chegou a hora para ir para o Brasil. Vende tudo, compra passagem de ida só e vá. E obedecemos. O próximo dia, a gente não esperou para obedecer a voz de Deus. O próximo dia, depois de Deus falar pra gente, começamos a vender tudo que tínhamos em casa. O sofá, a cama, as mesas, tudo. Dentro de algumas semanas vendemos tudo, saímos do nosso apartamento, fomos mudar a viver com alguns amigos para poder poupar um pouco de dinheiro até a mudança. Desde o dia em que Deus falou pra gente mudar, passaram 6 meses antes do nosso voo para Rio. Papa, I'm doing a video. Hold on. Para nosso voo para Rio. E quando falamos para nossa família que íamos nos mudar para o Brasil, eles achavam a gente um pouco louco, mas como que meus pais também são missionários no México... Ok. Desculpa, gente. Como que eu faço para ser mãe e também mulher do ministério? É assim, gente. Então, quando falamos para nossa família que íamos mudar para o Brasil, eles entenderam, porque meus pais se mudaram para México, eles já tinham feito isso, e os pais do Joshua também entenderam, porque houve uma graça para isso, e eles nos apoiaram, eles nos enviaram com uma bênção, e em outubro de 2013 nos mudamos para o Brasil. Hi. Okay. Judah, I gotta do the video. Let go of me. Oh my God. Gente, é quase impossível. Quase. Let me go. I love you, but let me go. Judah, go get a marshmallow. Go get marshmallows. Gente, nos mudamos para Rio em outubro de 2013 e chegamos aqui com quase nada, sem casa, sem nada, mas eu esqueci de mencionar, eu estava grávida de 7 meses. Quando engravidamos, todo mundo pensou, vocês vão esperar para mudar para o Brasil, vão esperar para ir para lá, e a gente, tipo... Não, Deus falou pra gente ir, a gente vá. E nada vai mudar o que Deus falou. Então, se engravidamos ou não, vamos levar o bebê para o Brasil. Ele ou ela vai nascer brasileiro e vai nascer lá. Então, chegamos no Rio, eu estava grávida de 7 meses, foi outubro de 2013 quando chegamos no Brasil. E Deus começou a fazer... Tira. I'm serious, Papa. Ok. Senta aqui. Senta. Me ajuda. Nos mudamos aqui e Deus começou a fazer coisas sobrenaturais. A gente não tinha apartamento. Dentro de uma semana, Deus sobrenaturalmente nos deu apartamento. Não tínhamos como necessariamente pagar o aluguel. Deus sobrenaturalmente providenciou para nosso aluguel ser pago por uma igreja maravilhosa por 1 ano. E Ele começou a fazer milagre, traz milagre, traz milagre. Nossa filha nasceu, Sofia nasceu aqui no Brasil. E ela nasceu quando a gente não tinha família aqui.
quase nem tínhamos amigos aqui, não conhecíamos poucas pessoas. Foi um momento difícil, sim, porque você sonha ter seu primeiro filho rodeado de família, de amigos, com presentes. E aí ela chegou em um dia muito quieto, sem nada, sem ninguém. Eu quase imagino como Maria pensou, tendo Jesus, sabe? Sozinha. Mas foi algo que Deus trabalhou dentro de mim e Ele fez um milagre para nós, porque não tínhamos dinheiro para pagar pelo hospital, pelo médico, e Ele providenciou tudo isso para nós. E chegamos no Brasil prontos para trabalhar. Começamos a plantar a igreja, a falar para as pessoas sobre a igreja, a convidar pessoas para participar, para nos ajudar a lançar a igreja. E pessoas começaram a chegar do nada, pessoas que Deus trouxe para nós para nos ajudar a plantar a igreja. Foi difícil porque a gente não conhecia a língua, nós não conhecíamos português quando chegamos no Brasil, tínhamos que aprender tudo. Então, tudo que eu tô falando hoje, tudo que o meu marido fala, é através de 4 anos de aprendizagem. Nunca tomamos aula de português, nunca fizemos aula, nem nada assim para aprender, só sobrevivendo, precisando comer e viver. A gente conseguiu. E Deus fez um milagre tras outro. Precisávamos de carro. Alguém sobrenaturalmente nos deu o dinheiro para comprar um carro. Tipo, o dinheiro todo para comprar um carro. Foi Deus, foi tudo Deus. E durante esse tempo começamos a nos reunir com pessoas para lançar a igreja, para plantar a igreja. E em maio de 2014 tivemos nosso primeiro culto público aberto, né, pra Igreja United, e foi sobrenatural. No primeiro culto tivemos 160 pessoas e a gente ficava tipo, de onde veio todo mundo? De onde essas pessoas estão vindo? Mas foi incrível, foi maravilhoso, Deus fez. E durante esses 4 anos da Igreja United, que esse ano a Igreja United vai fazer 4, temos enfrentado dificuldades que você nem pode imaginar. Coisas que aconteciam, pessoas que nos magoavam, ou situações que aconteciam que eram muito difíceis de lidar. Muito difícil. Deixa eu dizer, o chamado de Deus não vem sem suas dificuldades e sem suas provas. Houve momentos em que queríamos desistir e voltar para o nosso país confortável? Com certeza. Com certeza. Muitos momentos. E eu te garanto que podem haver mais momentos em que me faça questionar se eu quero continuar ou não. Mas ainda através de todas essas dificuldades e todas essas situações onde nós queríamos desistir, Deus foi fiel. E Ele nos He comforted us. Ele nos consolou. Ele nos lembrou. Não se trata de você, nem do seu conforto. Se trata do meu chamado. E se isso significa que as coisas vão ser difíceis, então que sejam difíceis. Mas não desiste, porque eu chamei vocês. Não volta para o seu país, porque seu país é aqui. Você não tem mais outro país. Este é seu país. E foram essas coisas que nos ajudou a permanecer e a continuar. E glória a Deus, Deus tem feito milagre tras milagre na Igreja United. Um ano que passamos por muita dificuldade, Deus meio que fechou o ano, dando uma oferta para nossa igreja de quase R$200 mil. Isso foi uma oferta sobrenatural que a gente usou para construir nosso primeiro templo, que é na Tijuca hoje, aqui no Rio. E desde esse dia, Deus tem trazido dinheiro sobrenatural, pessoas fenomenais, pastores e líderes, desde que plantamos a igreja 4 anos atrás. Agora, hoje, nós temos 3 igrejas em Campo Grande, Caxias e Tijuca, e temos planos para abrir mais esse ano. E estamos animados pelo que Deus tem feito. É fácil ter 2 crianças, ministério, igrejas, pastores, líderes, finanças, pessoas para cuidar? Não é fácil. É difícil. Eu não vou mentir dizendo que não, é fácil, tudo bem, tá tranquilo, mano. Não. Tá muito difícil. São muitos chapéus, não sei qual é.
muitos que eu preciso usar constantemente, diariamente e trocar assim, pum, 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 pum. Mas, pela graça e poder do Espírito Santo, eu consigo. E o meu marido consegue. E nossos filhos não sofrem por causa do ministério. O ministério não sofre por causa da nossa família. Quando nossa família é saudável, o ministério é saudável. E temos aprendido isso. Tem muitas coisas que temos criado hábitos em nossa vida pessoal que tem nos ajudado a ser bons pastores e bons pais. E uma boa esposa, uma boa filha, uma boa irmã. E isso talvez é para outro vídeo, outro dia. Mas esse é um pouco da nossa história, um pouco do que Deus tem feito através da nossa vida. E hoje continuamos firmes e fortes na Igreja United, alcançando, construindo e empoderando vidas diariamente através do poder de Cristo e do Espírito Santo. E se você faz parte da nossa família aqui no Rio, amamos vocês. Vocês são resposta de oração para nós. Oramos para vocês nas épocas em que íamos para o Starbucks planejando essa visão. Orávamos pelos voluntários e membros que teríamos. E se você é alguém que tem acompanhado o nosso ministério de longe, saiba que você faz parte da diferença. Nós aqui no Rio estamos fazendo nossa parte para trazer uma diferença em nossa sociedade e em nosso mundo. E não é só aqui no Rio que as coisas acontecem exatamente onde você está. Você seja a diferença. Você quer ver excelência? Seja excelente no que você faz. Você quer ver uma mudança financeira? Seja generoso. Você quer ver liderança melhor? Seja o melhor líder. E é o que nós pregamos na Igreja United, é o que nós vivemos na Igreja United. Não somos perfeitos. Deixa eu te dizer, não somos perfeitos. Eu vou errar, meu marido vai errar, a igreja vai errar, mas sendo guiados pelo Espírito Santo, tudo é possível. E ele pode melhorar e trabalhar dentro de nós. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês.